aqui, achei. Pronto. Vamos dar continuidade, só que eu esqueci de pôr para compartilhar. Ô, meu Jesus amado. Espera aí que eu vou abrir, pô. Olha só, cadê aqui? Semana passada, né? Semana passada, a gente começou a trabalhar toda essa ideia aí da Freiteado Módulo 1, né? da apostila, né? Eu falava com vocês que eu queria muito trabalhar, de fato, essa ideia aí da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, para a gente chegar onde a gente tem que chegar, que é a proposta da apostila, que é o iluminismo e que é o positivismo. Dentro dessa perspectiva, a gente foi aí, eu vou passando rapidamente, né? A gente foi trabalhando a ideia de sociologia, todo o seu contexto dentro da atualidade e dentro de uma perspectiva onde essa sociologia, enquanto uma ciência da sociedade, ela tende a nos levar a uma capacidade de pensar e refletir sobre todas as mudanças que acontecem na sociedade. Eu pensei que isso seria muito interessante, antes da gente começar a pensar de fato, tá, no iluminismo e no positivismo, a gente ter, de fato, a compreensão dessa realidade que norteia a nossa vida. Então, pensar na sociologia, pensar nessa ciência da sociedade, é, de fato, fazer valer direitos e deveres nossos que deveriam ser cumpridos, deveriam ser buscados, deveriam ser alcançados e deveríamos nós lutarmos por eles, né, para que, de fato, nós tivéssemos uma sociedade um pouco mais justa. Apresentei para vocês de forma bem clara, bem rápida, né, como eu até falei com o Ramon e com a Mariana, um pouco da Revolução Industrial, um pouco da Revolução Francesa. Acredito que vocês vão ver isso com muito mais minuciosidade com o professor de História, mas eu pensei que seria necessário trazer um pouco esse contexto para a gente perceber onde nasce, né, a sociologia, onde nasce essa necessidade de se pensar a sociologia. Nós conversamos aí um pouco sobre a questão das jornadas de trabalho dentro dessas indústrias, dentro do período da Revolução Industrial, né? Vimos as formas de trabalho, algumas maneiras de trabalho, e dentro dessa perspectiva a gente vai entrar, de fato, naquilo que agora é o ponto de partida da nossa reflexão de hoje, né? Que é a ideia do iluminismo. Antes da gente começar a pensar, de fato, no que seja o iluminismo, eu trouxe um vídeo, é um desenho bem simples, mas ele retrata em poucas palavras, através de uma música, a ideologia do que seja, de fato, o iluminismo. Mas, para a gente pensar no iluminismo, eu queria que vocês me respondessem primeiro essa pergunta. Tá? Não é uma pergunta. Dessa vez eu elaborei ela e eu coloquei lá sim, não ou talvez, se eu não me engano. Né? O que vocês pensam? O ser humano é capaz de se guiar pela razão? Tá? Pensem, por gentileza. Enquanto vocês pensam, eu vou abrir aqui, tá? Aquele modo interativo. Vou enviar o link para vocês. E, se eu não me engano, é só sim, não ou talvez. Tá? Pensem aí com bastante carinho se você for pensar a humanidade dentro de uma perspectiva da sua totalidade. Ou então, eu quero pensar simplesmente no meu modo de ver e de perceber a vida. Aí cabe a cada um. Deixa eu admitir aqui a Tayane, né? Admitir ela rapidamente aqui. Boa noite, Tayane. Tudo bem? Ela está entrando, provavelmente. Boa noite, Tayane. Boa noite, professor. Desculpa a demora, porque eu não estava em casa. Não se preocupe, faz parte da vida, a gente sabe. Olha só, a gente sabe como é que é a vida, a correria do dia a dia. Enviei o link. Né? Olha só, cliquem aí para mim, por favor, nesse link, tá? E respondam, por gentileza, a essa pergunta. Simples. Ela é muito simples. Né? Vocês acreditam, né, que o ser humano, né, é capaz de se guiar pela razão, sim ou não? Só isso que eu quero e eu preciso de vocês. Vai lá, manda ver. Por que aqui não quis abrir? Vai lá que eu estou aguardando.
O que é isso, gente, que abriu aqui? Ué? É isso que eu ia perguntar, porque pediu para inserir o nome, aí eu tô esperando a pergunta, aí tá uma rosa. Uai, eu não entendi esse daí também, não, ué. Meu também tá assim, não carregou, não. Uai, não carregou, não? O meu Uai, carregou um leãozinho, professor. é isso que eu tô olhando aqui. O programa pirou aqui, uai. Não é isso, não, não é o leãozinho, não. Esquece, então, essa primeira Ah parte lá, aí. acho que pressione Enter. Não, não, Deixa eu então ver. deixa. Esquece porque ele pirou o cabeção. Aqui, ó, ele tá aparecendo de fato um leãozinho, um unicórnio, várias coisas. O programa ele tá meio louco, ele não quer nem sair, vocês estão vendo? Olha aqui, deixa para depois. Mas vamos pensando a respeito disso e vamos ver se para a próxima ele vai conseguir de fato interagir. O programa ficou meio louco aqui, faz parte, é tecnologia, tá? É assim, eu falo que é importante a gente, de fato, definir essa pergunta para a gente conseguir compreender o que é o iluminismo. Tá? Vocês vão ver nesse rápido vídeo, que é tipo de um desenho animado, que o iluminismo foi um momento da história, né? Um movimento que a gente fala intelectual aí do século XVIII, né? Onde ele foi considerado como o século das luzes, tá? Porque ele veio contrário àquilo que se vivia no século passado, que é o período medieval, que até então era considerada a Idade das Trevas. Depois a gente pode até bater um papo sobre isso. Mas só para vocês entenderem a ideia do iluminismo e a gente conversar sobre o iluminismo, vamos visualizar o vídeo rapidamente aí. Só falta o vídeo não passar. Mas está passando. Tá transmitindo a tela do site. Eu não sei se você já passou pro vídeo. Uai, era isso. Vocês não estão vendo o vídeo, não? Não. Bem, para mim ainda tá no site. Agora foi para sua tela, sua câmera. Hoje está cabuloso, hein? Hoje está cabuloso. Hoje tem. Véspera de feriado, professor. Gente. O trem hoje está tenso. Vamos voltar, vamos voltar. Agora vai dar. Vocês estão vendo agora? Agora vocês Agora estão vendo foi. uma tela azulzinha? Aham. Aí, então, beleza. Sim. O computador também já está no clima de feriado. Uai, isso. O que? Tá passando para mim aqui o slide ainda. Agora começou o vídeo. Não, mas o vídeo não quer ir. Vamos ver. Agarrado. Não, mas se ele não for, eu tenho ele aqui no meu computador. Karma. Uai, isso. Não adianta, meu povo. Não vamos brigar contra a tecnologia, não. Vamos fazer um método antigo. Vamos lá nele. Aqui, ó, como eu fui uma pessoa muito esperta, vocês estão vendo ele abrir aí? Olha, tá abrindo para vocês verem? Ainda Tá tá nos no slides slide. Tá no Uai, slide iluminismo e a tela azul. Acho que é só você minimizar ela ou não, compartilhar. eu vou ter que sair desse trem. Hoje é hoje. Vamos lá, pera aí. Não preocupe, não. A gente tem todo o tempo do mundo. Vamos que vamos. Aqui, vamos lá. Provavelmente agora vocês estão vendo. Sim, vai. Todo mundo vendo? Agora sim. Então, beleza. Enfim, alguém percebeu a mão. E a resposta está somos iluministas em suas ideias, onde basta olhar, analisar, pra se entender. E todo mundo pode pensar e iluminar as coisas com razão, deixando
que alguns perceberam desistiram por pra tudo nesse mundo acontecer. Agora posso pensar, agora eu posso ver, posso até explicar, te fazer entender. Quem foram os iluministas, mudando as ideias, dentro da política, filosofia, uma revolução. Mostrando que a razão não é religião, é prestar atenção, é tirar conclusão do que é ou não, buscando sempre um sim ou não. Mostrando que a razão não é religião, é prestar atenção, é tirar conclusão do que é ou não, buscando sempre um sim ou não. Com esses heróis do pensar, lutaram por nosso direito maior, de sempre poder desfrutar. Agora foi. Agora foi direitinho. Só para a gente estar tendo uma ideia, eu falo que o iluminismo é um período muito rico. Rico tanto para a filosofia, quanto rico também quando a gente fala na sociologia. Por que eu digo rico? Até, por exemplo, antes do século XVIII, né, todas as verdades e toda busca pela verdade, ou toda busca pelo conhecimento, ou toda busca pela compreensão do homem, das verdades reveladas, das verdades conhecidas da realidade, se dava, de fato, através das questões religiosas, né? Através das tradições, através dos mitos. Tanto é que, se a gente for pegar o período medieval, que vai ali do século V, né, até o século XV, onde a gente tem ali um período de grande expansão, né, e consolidação do cristianismo para a Europa Ocidental, vocês vão ver, por exemplo, que tudo se norteava em torno da questão religiosa, da questão de Deus, né? Não existia nada fora da concepção divina, né? Tudo era algo direcionado a partir da vontade divina, né? A sua forma de viver é porque Deus assim permitiu. Aquilo que você adquiria ao longo da sua vida é porque Deus permitiu. A sua inteligência, que chamava naquela época de centelha divina, foi Deus que permitiu que você tivesse a inteligência. Então, anterior ao iluminismo, a gente tem um período, tanto na filosofia, né, e tanto na sociologia, né, que direciona toda essa forma de pensar ou para as questões mitológicas, ou para as questões religiosas, ou para as questões de tradição. Então, com o iluminismo, a gente tem um rompimento muito grande. De fato, pensar que o intelecto pode ser uma maneira de se alcançar o conhecimento das coisas, inclusive do ser humano e da relação do ser humano com o meio. E até hoje isso a gente tem que bater nessa tecla, que o que nos diferencia de qualquer outro ser ou de qualquer outro animal é a nossa capacidade de pensar. É isso que nos torna diferente, porque nós não somos direcionados por um instinto, por uma questão biológica. Nós somos direcionados a partir das nossas escolhas. Escolhas essas que perpassam, de fato, tá? De fato, a maneira como nós usufruímos desse pensar. Então, falar do iluminismo, eu estou retomando isso com vocês para ficar bem claro, né? Pode cair tanto no Enem o contexto, o conceito iluminismo,
como também pode falar que, por exemplo, o século das luzes, né? Por que o século das luzes? É o século do esclarecimento, né? É o século onde é dado às pessoas a oportunidade delas pensarem por si próprias, tá? Sem que haja nada por trás ou por cima ou de algum outro lado direcionando a maneira de ver, de sentir, de pensar e de agir. Então, esse movimento aí que dá início no século XVIII, ele vai se estendendo ao longo de todo um contexto, de vários séculos, de fato, em defesa de um conhecimento racional. E esse conhecimento racional e intelectual, ele tende a buscar promover mudanças na sociedade, porque faz com que o ser humano ele saia da sua ignorância. Tá? Retomo a ideia que eu falei com vocês. O iluminismo ele combate muito o contexto medieval, porque ele falava que no período medieval era o período da Idade das Trevas, porque o ser humano, o indivíduo, não tinha a autonomia de tomar as suas próprias decisões, porque não existia nada fora da vontade divina. Então, com o iluminismo, a gente tem, de fato, né, o primeiro momento dentro da história, tá, dentro da filosofia, dentro da sociologia, que se começa a se pensar a política sobre um outro olhar, a economia sobre um outro olhar, a questão social, cultural, moral sobre um outro olhar que não seja um olhar religioso e que seja um olhar mítico de tradições. Então, é uma inovação muito grande, porque eu falo que, de fato, né, pensar nessa questão do iluminismo, nesse movimento que busca dar credibilidade, né, ao intelecto, a maneira de pensar, a maneira de fazer as nossas escolhas, é trazer presente algumas condições que até então não existiam. E essas condições, a gente fala que são essas 3 características que a gente pode destacar com muita clareza dentro dessa perspectiva de uma nova visão de mundo, tá? De uma nova visão de indivíduo, de uma nova visão do pensar. Né? Uma das características, aí não importa a ordem, né? A liberdade e a igualdade, ou seja, a liberdade é um direito natural a qualquer indivíduo. Tá? Nós nascemos livres e não tem nada que nos impeça de viver essa liberdade. Nós não estamos e não somos prisioneiros, tá? Entre aspas, de uma lei divina, tá? Porque para os iluministas, independente de você ter posse ou não, independente de você ser rico ou pobre, né? Todos os indivíduos deveriam e devem ser tratados iguais perante a lei, mesmo sabendo que vai existir, logicamente, as diferenças econômicas, as diferenças culturais, as diferenças sociais, mas a gente tem que começar a pensar de uma forma mais clara em relação a esse indivíduo frente à sociedade. O indivíduo que não se torna mais preso a uma questão religiosa e mítica para explicar a sua realidade, mas um indivíduo que é capaz de fazer as suas próprias escolhas, porque, de fato, ele é livre, mas, ao mesmo tempo, ao fazer as suas escolhas, ele tem que responder às consequências da mesma. De um outro lado, né, a gente tem aí uma das características do iluminismo, que é o otimismo, né, que é aquela questão, que é a ideia onde se fundamenta todo esse pensar, tá? Toda essa necessidade de se conhecer dentro das ciências físicas. Quando a gente fala em ciências físicas, são aquelas ciências que nos possibilitam comprovar aquilo que acontece. E aquilo que acontece e que faz com que, de fato, a realidade exista e coexista de forma harmônica e natural. Isso é uma ideia que se vem lá da filosofia dos pré-socráticos. Tá? Eu falo que a gente provavelmente vai ver isso na filosofia. A ideia pré-socrática da harmonia das coisas partindo de um princípio natural.
né? Eu não quero trazer isso agora, porque senão vai acabar entrando no assunto que é da filosofia, mas que até o momento a gente está falando da sociologia. Mas é como se nós pensássemos o seguinte: existe uma ordem natural para as coisas no universo, no mundo e na sociedade, e as ciências, tá? Elas existem como uma forma de comprovar que essas questões naturais, como, por exemplo, a água, o fogo, o ar, a terra, são elementos que, por si próprios, podem constituir a vida. Podem constituir a vida. E as ciências elas vão explicando isso. Só que a gente vai ver isso de uma forma mais clara e objetiva na filosofia, quando a gente for ver a questão dos pré-socráticos. Por exemplo, Tales de Mileto, que ele fala que a origem de tudo se dá a partir da água. Não existe nenhum elemento que viva, sobreviva sem a água. Então, é um fundamento harmonioso que parte de um princípio da existência de algo natural, tá? E que a ciência ela vai entrar aí para mostrar o seguinte: a água é essencial? Sim. Ela é importante? Sim. Então, como é que fica a ideia da criação? Aí complica um pouquinho para a cabeça da gente, tá? Porque, repito, e vou repetir mais uma vez para vocês, né? Falar do iluminismo é falar da autonomia da razão, tá? É falar da supremacia do conhecimento. Então, a gente está aí, né, puxando esses grandes vagões que estão vindo, uma locomotiva guiada pela razão. Então, até então, tudo era direcionado pela religião, era direcionado pelo divino. Não existia nada fora disso. A partir de agora, a coisa começa a funcionar de uma forma diferente. Tanto é que a terceira característica desse pilar é o racionalismo, né? Onde se afirma, confirma e enaltece a primazia da razão como elemento primordial e essencial para a gente chegar ao conhecimento. Então, são pilares que vão norteando esse pensamento iluminista e que vão conduzindo todo esse período do século XVIII, tá, a caminhar rumo à defesa de um conhecimento racional. Conhecimento esse que vai proporcionar aos indivíduos e à sociedade uma melhor compreensão das questões políticas, das questões sociais, das questões econômicas e das questões morais que regem essa sociedade. A gente tem, de um lado, que a gente vai ver daqui a pouco alguns, os grandes representantes do pensamento iluminista, tá? John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, Quesnay, tá? E a gente tem as ideias que esses caras defendiam na grande maioria das vezes, né? Que a gente vai entender uma por uma. A questão da igualdade jurídica, a questão da tolerância religiosa ou filosófica, a questão da liberdade pessoal e social e a questão do direito à propriedade privada. Eu criei um slide que explica bem claramente, tá, essas ideias que eram defendidas por esses pensadores iluministas, que são essas aí. Povo bonito, só para saber, eu estou falando e eu acabei nem perguntando. Tranquilo até agora? Como disse a Tayane, estamos na véspera de um feriado, talvez todo mundo pensando aí, né, em ficar acordado até mais tarde, porque amanhã ninguém vai fazer nada. Né? A Mariana não vai trabalhar amanhã, com certeza, e nenhum dos outros aí que trabalham amanhã vão ficar dormir até 10 horas. Mas vamos lá, antes que a Mariana me xinga. Alguma dúvida até agora? Não. Nenhuma. De boa, suave? De boa, professor. Então, tá bom, hein? Porque... Oi. Só não manda exercício. Não, isso a gente tem que definir, galera. Eu não gosto muito de exercício online, não. Esse trem é meio cabuloso, sabe? É meio cabuloso. Na hora que a gente finalizar, de fato, essa unidade, esse módulo 1, a gente vai ter que fazer o exercício que é proposto pela apostila. Mas eu queria ver com vocês qual que é a melhor maneira da gente executar isso. Porque a gente vai gastar uma aula inteira para discutir
questões, eu não sei. Aí eu não sei o que vocês vão achar melhor. Vão pensando qual a melhor maneira, né? E a gente depois vai achar uma justa medida. Porque eu acho que gastar uma aula para discutir questão por questão, eu não sei se seria tão interessante. Talvez, né? Não sei, vocês, na hora que a gente finalizar, vocês venham a fazer e a gente traz para uma aula, para um momento da aula, aquelas questões que vocês ficaram em dúvida. Não sei. Aí vocês vejam a melhor maneira para vocês. Pode ser? Pode. Não, aí é vocês que decidem. Se quiser falar uma por uma aqui, a gente fala. Mas existem questões que são muito óbvias, né? Mas se você tiver dúvida, a gente está aqui. Eu acho que questão de filosofia, os textos são muito grandes. Eu acho que para a gente fazer, para entender a matéria, tem que ser com você perto, professor, para discutir as dúvidas, Poder. entendeu? Porque fazer um exercício, ainda mais filosofia, eu vou ficar um pouco com dúvida, tenho certeza. Não preocupe. Não, eu não tenho problema, não. Mas aí a gente vai ler questão por questão? Como é que vocês vão preferir? Eu também não faço Não, isso. por exemplo, igual eles estão fazendo. Eles, por exemplo, você manda a lista, a gente tenta fazer, aí se não, a gente não conseguir, você corrige com a gente na aula. Igual os Entendi. professores de português, física estão fazendo, de matemática. Tá, mas a lista é essa que está contida aqui na apostila ou é uma lista que eu posso montar a par? Pode ser, ué. Tanto faz. Ambos. Não, aí eu Você preciso saber. estuda a apostila, tanto faz. Quanto mais, melhor. Porque Para frisar a matéria na cabeça. eu tenho várias atividades, né, sobre essas questões. Eu pergunto, porque então nós vamos ter que parar, nós vamos ter que usar uma aula ou duas só para a questão de exercício. É isso? Eu estou tentando entender como é que funciona. Então é isso. Basicamente. Mas todo mundo concordar, claro. Não fica cansativo para vocês, não? Assim, eu creio que realmente vai ficar, assim, tanto para você quanto para a gente vai ficar demorado, porque além de ler e entender a questão e tirar dúvidas, tem que conversar sobre ela, né? Isso aí vai demandar bastante tempo. Porque eu Então, estou assim, olhando, aqui, ó, só de sociologia são 10 questões, foram as 2 de sessão de Enem. Então, eu acho que a gente não consegue resolver elas em 2 aulas nem com a vaca-tussa. Eu acho que, assim, pelo menos é uma opinião que, tipo assim, você propõe, isso seria bom a gente fazer, que é uma coisa diferenciada, porque o material ele tem, sei lá, acho que por mais 12 exercícios pareçam muitos, eu acho que não é. Porque às vezes você pega 1 hora para fazer, Sim. aí fica sobrando muito tempo, assim. Aí seria interessante fazer. Então, assim, eu acho que qualquer coisa, se tiver dúvida, te manda alguma mensagem por fora, porque realmente eu estou entendendo seu ponto de vista, porque vai atrasar bastante a questão do horário de aula. E como é um só, né? Vai que os 40 minutos não vão dar. A minha preocupação é exatamente com o tempo, né? Mesmo que a gente use 2 módulos de 40 minutos, não sei. A proposta que eu fiz para vocês, até, Tayane, ver se você consegue entender, mas aí vocês que decidam, né? Vocês vão fazer de fato a da apostila, eu envio atividades complementares, né? Na próxima aula, ou então vocês me mandam pelo WhatsApp antes da aula. Exatamente. Em cima da hora não dá, né? Mas me envia assim, Augusto, não estou entendendo a número 1. Tem como você explicar a número 1? Pô, aí eu já venho para a aula com a número 1 na cabeça para direcionar vocês da melhor forma possível. Porque o que Sim, professor, pode ser. Porque o que Da me minha preocupa... parte. O que me preocupa, por exemplo, eu vou pegar aqui uma por uma, até que a gente faz a leitura de uma por uma, poxa... É verdade, os textos de E a filosofia e discussão sociologia vai são bem demorar. grandes, realmente. Vai Não, ficar- parando para pensar assim, realmente é melhor desse jeito. Entendeu? É porque eu acho que o problema não é nem os textos, não são os textos, o problema é a discussão, né? Porque até cada um chegar num consenso. Mas, assim, eu acho Ah, isso realmente é esse método aí verdade. mais interessante mesmo. Porque, assim, é como
tipo assim, funciona normal, né? A pessoa pega para fazer, tá com dúvida, pode até te mandar bater esses que tá com dúvida no WhatsApp. Na hora que você tiver tempo, ou você responde por mensagem de texto ou por voz, dá na mesma coisa, eu creio eu. Não, Né? mas Se a tiver um gente. horário, tudo É, certinho, assim. mas, Ramon, a gente pode até, por exemplo, a Ah, Tayane, você, a Jennifer, o Henrique e a Mariana me enviaram a dúvida na mesma questão. Então, a gente pode pegar essa questão como uma questão. é, Você está me é, entendendo? Eu sim, acho que tipo, a eu gente. acho que entendi o que você quis dizer tipo assim, que for mais dúvida na porção dos alunos, assim, trazer ela para a aula para discutir, entendi. Eu acho que quando é uma ou outra, eu não importo. Se vocês não importarem, eu respondo individualmente para cada um, sem problema algum. Entendeu? Eu arrumo meu tempinho e respondo. E talvez aquelas que sejam as de mais comum acordo, a gente traz elas, me enviem com antecedência quais seriam, para me fazer a leitura antecipada, para não gastar tempo aqui de ficar lendo questão por questão, porque eu já trago a ideia para vocês e as opções para a gente discutir, e talvez funcione mais rápido, mas é uma questão que vocês vão decidir, tá? Mariana, Henrique, Jennifer, Ramon e Tayane. Não sou eu que defino. Se vocês quiserem que a gente faça a leitura, que a gente faz. Só que eu acho que a leitura vai ficar algo muito cansativo. Eu concordo contigo. Não Da sei, mas aí é para questão, vocês. além de ficar maçante, vai demandar muito tempo e não vai dar para sanar praticamente tudo na aula, não. Pela questão da discussão da questão e da leitura também. Então, vamos combinar assim. Deixa eu terminar esse conteúdo que a gente encerra hoje, com certeza, essa questão da frente A aí do módulo 1, né? Aí vocês ficam à vontade para fazer já esses exercícios terminando esse módulo 1 da frente A, né? No decorrer da semana, alguma dúvida, me envia no WhatsApp. Ou, Augusto, não entendi, dá para discutir, a gente debater a questão tal? Morreu Maria, nós vamos entrar nela e a gente discute, sem problema algum. Exatamente isso aí. Mas aí vocês pensam direitinho. Vou mandar o link para a gente retomar, que já vai cair aqui, falou? Falou. Vai ser Ok. sociologia? Oi? Vai ser sociologia? Não, nós temos que terminar a sociologia. Beleza, beleza. Já tô voltando, VaptVupt. Beleza. Ok, professor.